Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 18 de janeiro, e antes que comece a falar a minha análise do dia, e olha que hoje tem muita coisa para falar, principalmente de macroeconomia e de tempos gráficos maiores do índice, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, então clica aí embaixo em se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando primeiro pelo dólar, setup das linhas. Foi um bandido hoje, um corno esse ativo aqui. Fiquei chupando o dedo. Simplesmente o preço abriu com gapzinho, foi caindo, caindo, caindo. Chegou aqui quase 9h09 da manhã. E simplesmente não tocou na linha por questão de décimos aqui. Meio ponto, não tocou. E se tivesse tocado? Cravou o alvo lá em cima. Então, 31,5 pontos praticamente cravado certinho, sem sufoco no meio desse caminho, foi bem rápido. Chegou aqui 11h30 praticamente, eu entrei nessa venda porque aqui já tocou, né? Logo na que toca é a que foi estopada. Aí depois tocou de novo e demorou para ser estopada de novo. E aí tocou de novo e até a parte da tarde praticamente pagou metade aqui. Das duas linhas, mas eu acabei entrando, foi nessa aqui que tocou stop, e tava tendo confluência no gráfico para poder entrar na venda, mas infelizmente o dólar tava bem altista. Vou falar por que tava estranho esse movimento altista. Então foi stop, essa aqui se tivesse entrado de novo foi stop, e essa aqui pagou alguns pontos até na parte da tarde, mas a melhor mesmo realmente teria sido essa de baixo, mas tem essa divergência a respeito de faltar meio ponto para tocar. Então talvez seria interessante a gente reanalisar essa questão de plotar uma ordem de meio ponto acima, meio ponto abaixo, por exemplo, talvez. Mas enfim, a regra mesmo seria esperar tocar. Já em relação à regra de coloração do dólar, o que a gente teve hoje? Primeira cor a gente ignora, essa deu compra, por ser uma região de trava aqui no gráfico de candles. Acreditei que ia travar, não travou. Subiu, pagando aí uns quase 23 pontos, muita coisa. A venda aqui, que já era quase final do dia, também pagou bons pontos. Então a compra, venda muito boa. Não era de se esperar que talvez fosse andar tanto assim, mas acabou andando. Já o índice, simplesmente o índice aqui, teve muitos blocos hoje. A gente teve a primeira cor, tá? De alta. O movimento estava com cara no início do dia que ia ser um dia de correção. Lá fora foi. Por que aqui não seria? E aí simplesmente essa correção não aconteceu. Chegou a abertura das ações, mudou de cor. Tava com cara que ia travar porque no gráfico de candles estava em região importante. Chegou a notícia 10h30 e só foi vral para baixo. Não mudou de cor de novo. Olha isso aqui. Não mudou de cor. 1.500 pontos, um dia extremamente esticado, igual esse dia que teve aqui atrás, mas infelizmente não tinha mudado de cor. Mas movimento bem atípico. Um gráfico de candles, vou mostrar porquê, e principalmente macroeconomia. Já resumindo, a gente não teve correlação com o mercado lá fora, tudo lá fora subindo e a gente caindo. Por que teve esse movimento? Então, surpreendi, acabou andando muito aqui, muito. Gráfico de candles dólar, que a gente tinha aqui no dia anterior. Movimento 60 minutos, fica mais fácil de analisar. Eu marquei uma retração aqui desse topo, e a gente ignora, né? Porque isso aqui, posso até atualizar, peraí. Atualizar com o topo de ontem, não atualizei para o topo de hoje. Tinha essa retração, achei que ia ser um dia de correção, estava bem próximo, o primeiro candle do dia aqui, de 1 hora. Mas não chegou, tudo bem. Então vamos ver aqui uma questão mais macro, que tinha a linha preta aqui em cima e era essa região de resistência desses topos aqui atrás, ó, que não tinha confirmado o rompimento e ainda não confirmou o rompimento dessa região. Por enquanto está sendo um rompimento falso. O preço abre rompendo a média 200, eu comentei ontem que seria a nossa média para analisar se o mercado ia ser de correção ou não. E aí
Falei sobre o preço ter ficado muito próximo da média de 200 e se abrir já com gap de baixa, indicaria que ela estaria fraca. Fez isso, abriu com gapzinho incluindo o rompimento das médias menores e até da média 200 aritmética. Movimento primeiro candle forte de venda. Movimento caiu, tá? Caiu nos primeiros minutos. Chegou em uma região aqui que eu tinha marcado que era de troca de polaridade desses últimos topos, que tinha sido rompido. E poderia servir como suporte como realmente serviu. Aqui, estava até comentando que poderia ser reversão, mas tinha um risco grande que o mercado estava vindo como correção. E nós tínhamos aqui o backtest que eu estou estudando, que é a respeito de Fab Four, tá? Do Oliver. O primeiro candle, ele fez esse movimento do Fab Four e ele tende a apagar pelo menos 1 para 1 aqui. Deixa eu marcar aqui, certo? Então, tendia a chegar lá na primeira região de parcial. Faltou pouco, não chegou. E o preço simplesmente deu esse possível gatilho de reversão. O risco era esse que eu acabei de falar. O preço nem chegou na média 9. Acabou estopando só essas pessoas que estavam aqui nessa compra para depois subir. Subiu, já fez um pullback agressivo na média de... quase na média de 20. Não entro nessa venda. Voltou, testou a média de 20, região do 200 de novo. Teve o candle 13, que é a abertura das ações aqui, houve o rompimento da máxima, mas foi rompimento falso até aquele momento. Volta, testa de novo a média de 9, 9 cruza a 20 aqui agora, para cima. Vem de novo, testa a máxima, rompe máxima, o candle 17, porém com rompimento falso, esse candle aqui. Volta pro back de novo desse candle. Eu vou pensar na compra? Como que o movimento está subindo? Para cair... precisou de 10 minutos, 2 barras, para subir uma eternidade. Próximo de ajuste, primeiro toque. Como que eu vou comprar aqui? Região das 200, região das médias que, pelo tipo do gap, poderiam servir como resistência. Fibogap aqui já tinha rompido, o 61. Mas como que eu vou entrar com ajuste na cara, essa subida de forma lenta, parecia que a qualquer momento ia voltar a cair. O dólar não fez essa queda, acabou chegando a ajuste, parecia que talvez ia retornar, não retornou, pancada para cima. Esse gap aqui que teve no dia acabou sendo fechado. O candle foi um candle forte, possivelmente pegando stop de quem está posicionado aqui nessa máxima de fechamento de gap. E aí nós tínhamos como possível região agora para testar essa máxima aqui, essa barra que teve o bear 180, poderia ser uma região de resistência. O preço faz um movimento até forte, essa barra 27 ela estava forte, querendo talvez indicar o rompimento da média de 9, não rompeu, fechou acima dela com rejeição. E aí deu esse pullback. Eu vou conseguir entrar nessa operação? Se eu colocar a ordem de compra stop aqui embaixo, nem risco o retorno tem para o topo aqui do dia por enquanto. Subindo de uma forma ainda bem estranha. Testando só a média de novo, possivelmente início de um canal já de alta. Deixa eu ver se eu já tinha marcado. Já. E essa barra 24 poderia ser uma barra de rompimento de exaustão de canal para depois voltar a cair e romper esse canal. Não fez isso, voltou a subir, mais uma barra grande, porque gerou stop de quem estava caçando topo, topo, topo. Candlezinho PFR, não vou entrar aqui, não tem critério de reversão. Olha o tanto de doji, nessa hora que eu comentei, a gente estava na operação da linha, e aí eu falei assim que eu tô com medo, porque isso aqui é uma característica muito forte que tanto o índice e o dólar fazem, de doji, 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 e aí o pensamento da manada de price action tá travando aqui esse topo, isso aqui tá criando uma resistência, eu vou vender. Aí não anda. Aí outras pessoas resolvem vender, porque se o preço não tá subindo, ele vai cair, né? O raciocínio lógico dessas pessoas. E aí começa a criar uma liquidez aqui de novo. E eu não gosto, porque a maioria das vezes vai romper, vai pegar stop de quem está vendido nessa região, só para depois cair. O que aconteceu? O backzinho de novo, um candlezinho até interessante para começar o stop da galera, barra que acionou a máxima, estopou, subiu mais e aí teve esse 42. Esse 42 aqui, ele foi uma barra interessante, porque rompeu essa máxima e testou a máxima de ontem. Essa barra já teve o toque dessa região, então pegou a liquidez que tinha que pegar. Próxima região era lá em cima, a linha preta macro do diário. E aqui se eu for olhar para o volume, ó, volume grande.
praticamente um dos maiores volumes até aquela hora. Beleza, possivelmente barra, assim, finalmente de exaustão. E o que eu poderia considerar como um alvo aqui para travar o preço? Tinha nível de variação próximo? Não. Vou pegar então desse fundo com esse topo 161, cravado, o último alvo desse pivô do dia para cima. Barra seguinte nem acionou a máxima nesse 42 e veio forte. Aí essa barra 44 aqui, ela consagrou como a maior barra do dia. Então, movimento muito forte. Começou algumas pessoas girar a mão aqui e inverter para venda. Quem estava comprado acabou tendo que sair da operação, quem estava com estoque mais próximo aqui. Movimento forte, forte mesmo. E aí o preço travou nessa região. O que poderia ter travado aqui agora? Essa correção. Retração. Retração de fio, primeiro nível travou. Média de 9 cruzou a 20. Pullback na média de 20 agressivo. Não tem venda aqui. Pelo tipo do pullback. Testou fundo de novo. 50 está relevante? 80? Não. Testou fundo, travou. Voltou. Aqui começou a formar para a gente, possivelmente, um fundo duplo de continuidade do movimento. Rompeu, tinha tudo para ir, porém um bloqueio extremamente forte aqui, que era esse pavio da máxima, que teve um volume muito forte de queda dessa correção e poderia talvez travar o preço. Realmente travou. Voltou, média de 9,20 estavam já flats, nada a ser feito. O preço testa essa região desse primeiro nível de retração que eu tinha marcado. E aqui praticamente rompeu com rompimento falso, mas aí fez um movimento bonito de pullback das médias, gatilho falso, na cara da região aqui do rompimento da VWAP, sem risco retorno, stop tem que ser aqui em cima, nada a ser feito. E aí realmente rompeu essa região aqui e foi cravar 61 de retração com troca de polaridade desse topo aqui que nós tínhamos, tá? Essa região que quase fez um toque também, então troca de polaridade. 61 cravado, chegou de forma esticada. Tem gatilho aqui que eu pensei em reversão agressiva. A gente não teve pelo 2, quando teve já estava sem risco retorno, pelo 5 também não tinha risco retorno. Preço faz um pullback agressivo na média de 20 de novo, candles falsos de venda, voltou para a região da 200. De novo na média de 20, candles falsos de venda. E aí começa aquela parte chata do dólar de cair sem volume. Gap entre candles aqui de forma horrível. Gap, gap, gap. Faço back de novo na 20 e começa a cair em forma de canal aqui, meio uma cunha. Então, desenhando, parecendo uma cunhazinha. Gráfico branco, fica mais claro esse movimento. Então, outra coisa que eu precisava ressaltar do gráfico branco, que ontem e o fundo de hoje confirmou pra gente um canal de baixa. Nós tínhamos já 3 toques de topo, fechamento de ontem, e faltavam os toques de fundo, confirmado hoje, canalzinho de baixa, que poderia ser o quê? Bandeira de alta, né? Porque estava vindo em alta, fez uma correção inclinada, poderia continuar o movimento. Rompeu o canal. Rompeu o canal e no próprio dia aqui, no início do dia, estava subindo em canal também inclinado. Quando rompeu essa linha, teve uma força, pullback, voltou a subir, deriva, 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 rompimento da exaustão da deriva, volta forte, que é o rompimento que eu acho interessante. Aqui embaixo não aconteceu isso. E aí testa de novo a troca de polaridade dessa LTzinha passando aqui, volta, faz um fundo duplo de continuidade em região de troca de polaridade também. Não consegue ir, tinha uma resistência forte, com volume forte aqui de venda. Volta, testa de novo essa região de troca de polaridade, faz um respiro antes de romper, rompe com volume, pegando stop aqui. E começa a cair no fim do dia em forma de cunha e retração do dia, praticamente em torno de 61 da retração, último nível, travado. No geral, gráfico branco ou de médias aqui, se a gente analisar, tá feio, viu? Tá feia a situação. O mercado agora já tá meio que confirmando possível lateralidade. Vou falar com mais detalhes depois sobre o macro, mas já tem topo aqui e fundo mais ou menos essa região, como se isso aqui fosse um rompimento falso. Tá feio. Já em relação ao índice, interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante.
que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, o que a gente tinha aqui? Relembrando 60 minutos. Setup e FR ativado, tá? Porque ontem fechou em sobrevenda. Nós tínhamos aqui do macro esse canal, que inclusive hoje está fechando, meio que tentando romper, mas não rompeu ainda. Vou prolongar aqui. Tinha um canal então de baixa. Tinha um Fair Value Gap aqui. Do Ibov dá para ver mais claramente, porque no Ibov não tem gap. Mas essa região aqui, e aí a gente vê que chegou na mínima daquele dia da decisão da taxa de juros em dezembro, pelo Ibov. Vamos analisar essa questão do Fair Value Gap. É essa região aqui, ó. O Ibov cravou, tá? Então, tinha que preencher esse Fair Value Gap. Deixa eu desenhar pelo Ibov. Essa região aqui. E a gente teve hoje o preenchimento total. Precisava preencher essa regiãozinha onde que cravou o fechamento hoje. Finalmente, né? Finalmente. Voltando para o índice futuro. Então, a gente teve um movimento final de dezembro em uma alta bem estranha. E aí corrigiu, rompeu essa alta e está caindo mais. Se eu pegar a projeção do movimento daqui corretivo para baixo, a gente já tinha cravado o primeiro alvo. 100% está na cara aí. Se eu pegasse do primeiro movimento da correção do ano, já tinha rompido todos os alvos. Então, já tinha poucos alvos aqui para a gente determinar. Vamos marcar em relação ao semanal aqui, retração. Retração está quase próximo. Ai, que dó. Se eu marcar desse fundo aqui, que deu início à ignição, oi, retração, aí na cara, ó. Então, a correção já está acontecendo da forma que eu queria, tá bom, né? Ou vai querer chegar em 50% de fibra. Foda. E essa região aqui de topo, que era a máxima histórica do Ibov, acabou corrigindo. Mas era normal que isso aqui acontecesse graficamente, porque esse candle 50 aqui, candle longe da média 20, sobrecomprado, semanal. E aí hoje caiu mais pontos, ó. Naquele setup do IFR que acontece poucas vezes, já caiu 7.240 pontos praticamente até agora. Lindo de se ver. E aí... tá se aproximando mais das médias, saiu da região de sobrecompra, ótimo, então tá tudo bem. O foda é o intraday, tá? Porque tá complicado de operar dessa forma aqui. Voltando pro intraday e falando como que foi o gap hoje, a gente já teve o gap de exaustão, porque fechou ontem esticado. E esse gap cruzou todas as médias menores e estava na cara da média 200. Pelo 2 minutos também tá acionando o Fab4, que eu estou estudando sobre isso. Tá? Mas nem chegou a pagar 1 para 1. Mas o setup do IFR que entra na abertura, se a gente considerar aqui, vamos ver quantos pontos que chegou a andar até a máxima ali, chegou a uns 465 pontos mais ou menos. Então, ok, deu para andar alguns pontos. Voltando para o 5, o preço faz um movimento esticado, pensar que encontra tendência de reversão. Tem que pensar a partir de 9,10, então não é aqui, esse aqui é 9,8. E aí, quando deu 9,10, 9,14 aqui, já não é o movimento, porque tem que colocar stop na máxima e 1 para 1 para a média de 9 do 5 não tinha risco retorno. O movimento não toca na média de 9, mas volta a subir. Rompe máxima. Tenta ir, não vai, faz um pullback, não é gatilho, porque na hora que deu esse candle aqui, a gente tinha a questão de 9 VWAP e distância da 20. Tentou ir, mas aí abriu a vista com as ações praticamente no campo negativo, não sei porquê. Na verdade, nessa hora que abriu, corrigindo, as ações abriram em alta, tá? E teve um movimento bem estranho do índice estar caindo, mesmo com IFNC, Petro e Vale em alta. Movimento bem estranho aqui. Parecia, até aquele momento, que estavam querendo meio... Eu odeio essa palavra, mas vamos falar isso aqui. Manipular, jogar para um ponto de compra mais barato e depois voltar a subir, porque as ações estavam positivas. Mas não aconteceu isso. O movimento começou a inverter, rompeu o mínimo do dia. E aí teve notícia que... essa daqui praticamente, quando esse candle fechou,
Tava na cara do ajuste, e aí teve esse candle da notícia no candle 19, praticamente fechou gap, mas foi um candle de rejeição, poderia ser um candle para retornar, né, para cima, o ser um dia de correção, não foi. E aí voltou, rompeu o mínimo de novo, 21, nada de pensar em reversão, rompeu de novo o mínimo, caindo aqui de uma forma bem estranha, parecendo uma mini deriva, faz um pullback e dá esse candle 28. O 28 aqui, o problema do 28 na hora foi a distância da média 20, que aqui até estava bem mais próximo, mas na hora estava mais afastado, infelizmente, e não tinha risco retorno para essa região, nessa defesa que teve aqui. E aí o movimento fez uma barra ignorada praticamente, continuou caindo. Nada de reversão, chegou próximo de meio por cento de baixa aqui. E essa região, até coloquei que mesmo que preenchesse, quase o LS ativou, não tinha critério, um dos principais é a questão do LS. E aí acabou fazendo pullback na média 9 e deu esse candle 37. E não, aí poderia ser gatilho? Não tem risco de retorno para fundo. Mas nem foi acionado também. Possível operação de contra por fraqueza da média de 9, eu comentei aqui, mas foi engano meu, até a Amanda me lembrou na hora, que foi esse candle 93, tá? Eu tava vendo mais pelo 2 minutos, porque a 50 do 2 é como se fosse a 20 do 5. Nela, na hora, 50 do 2 tinha risco retorno. Só que a 20 do 5 não tinha. Então teve uma divergência aqui do posicionamento das médias, não tendo risco retorno para 20, não é operação. E aí fez mais um pullback, nem foi acionado o candle, só foi para cutucar a mínima de novo. E toda hora já estava caindo aqui, rompia fundo, voltava, rompimento falso. Testava a média de novo, rompia fundo, rompimento falso, será? Vai fazer pullback de novo, pullback agressivo. Rompia fundo, pullback, rompimento falso. Rompia fundo, rompimento falso. Rompia fundo, rompimento falso. Aqui já começou a cair de uma forma horrível, que é quando a gente começa a confirmar uma deriva ou canal, tanto faz, de baixa, que não são as médias que estão fortes, é a estrutura do canal. Então tem um perigo muito grande aqui, porque se a pessoa entrar em todo o toque das médias, a gente nunca vai saber quando as médias serão rompidas. E aí o preço chega nessa região, possivelmente vai travar, né? Tá travando várias vezes esse fundo aqui. Será que agora vai travar? Para compra? Será? Travou, que bom. Passou para cima da 9 e da 20, começou a romper o canal, ótimo. A 50 estava na cara, a 50 tentou reagir, não conseguiu, ficou em trap zone aqui. Rompeu a média 50, então a 20 estava ganhando, só que subia, rompia máximazinhas aqui da correção, voltava, rompimento falso, indicando mais uma vez o quê? Característica de canal, mais uma vez. Subindo aqui então em canal. E aí o preço rompe esse canal para baixo, nem foi pela proximidade da 80, que ainda estava longe, e finalizou praticamente com um movimento bem forte, renovando mínima de novo. Então no gráfico branco a gente teve uma sequência interessante de venda no início do dia, que foram duas barras de convicção, essa aqui doji, outra de convicção, barra ignorada, e aí a última foi essa aqui, 21. Outra sequência interessante, com quase uma barra ignorada aqui. Então o movimento foi realmente uma super tendência. Se for olhar por médias, a gente mal teve o rompimento da média 20. Quando teve, não conseguiu dar sequência, acabou formando aqui como se fosse uma bandeira de baixa. Olha essa inclinação, como que foi? Inclinação super forte. A queda aqui, se eu marcar pivô do primeiro movimento do dia, já tinha passado. Se eu marcar agora do Fibo, do gap e pivô, 100% cravado no final do dia. Então, sinceramente, não vi nada seguro aqui no índice. Dei um erro aqui de falar dessa operação pelo 2. Infelizmente, não tinha risco retorno mesmo para a média de 20. Mas fora isso, nada. Então, agora a respeito de macroeconomia, muita coisa para falar. Como que estava antes? Exatamente, praticamente 9 horas. Como que estava o mercado lá fora para a gente talvez ter um viezinho do que poderia acontecer aqui? O mercado estava bem otimista para ser em alta, né? Então, a gente teve o gap precificando esse movimento. Por quê? Lá fora estava como? Índices europeus subindo, estava em alta, bem bom. Índices asiáticos, inclusive, fecharam em alta, tá? Índices asiáticos em alta, fecharam em alta. Minério em alta, fechou em alta.
não era só o movimento durante a abertura do pregão, fechou em alta, tá tudo bem. Petróleo também fechou em alta, inclusive durante o pregão aumentou a variação. DXY em leve queda, S&P em leve alta, juros americanos caindo. Gente, isso aqui é cenário perfeito, tudo convergente, tudo do mesmo lado para ser o quê? Um dia de alta para o índice, dólar em queda. O gap confirmou isso, a gente teve gap de alta no índice, gap de baixa no dólar. Teve um movimento de queda do dólar no início, teve um movimento de alta do índice no início. E do nada, na hora que chegou 10 horas, as ações aqui, começou tudo a embaralhar e começou feio, mesmo que nossas ações aqui abrirem em campo positivo, que é FNC, Vale e Petro. A trindade do Ibov abriu em campo positivo. E começou queda. Não respeitava o movimento das ações. E aí no fluxo, para vocês verem um movimento bem interessante, quem que estava fazendo esse movimento de comprar fundo até aqui praticamente na abertura? Olha só a abertura das ações, 10 horas. XP saiu de 4 mil contratos na compra, que praticamente não é nada, e foi comprando, até mais ou menos 10h30 aqui, chegou a patamar de 40 mil contratos em 25 minutos na compra. Aí as pessoas podem pensar, então era para o preço subir? Não, XP não tende a levar o preço. E que a UBS estava fazendo, por exemplo? Às 10 horas, saiu de praticamente 5 mil contratos na venda, e até 10h25 estava 25 mil contratos na venda, aumentou. Tivemos Morgan também, Goldman, saindo aqui, estava zerada. Ela entrou 10 horas, disparou, saiu de 0 e foi lá para praticamente 10h30 aqui, 20 mil contratos na venda. Esses players tendem a carregar o estrangeiro. E aí XP comprada. E ela não parava de dar liquidez, ela parou exatamente aqui, 13 horas da tarde, quando o índice começou a ficar aquela deriva horrível, porque ela não estava dando mais aquela tendência esticada. Mas enfim, então não acompanhou as ações. O movimento lá fora estava como? Por exemplo, quando teve esse movimento de baixa aqui, então a partir de 10 horas com as ações, o que estava acontecendo no futuro índice S&P, que não era a abertura ainda das ações lá, mas a gente pode usar como correlação. 10 horas lá, aqui tava em tendênciazinha de alta, não tinha rompido a média de 20 não. Rompeu foi por causa da notícia. E aí o movimento foi caindo, chegou a notícia. O que a notícia fez? Qual que é a interpretação dessa notícia? Foi alguma coisa ruim pra gente? Ou lá pra fora? O que aconteceu? 9h30 teve discurso, mas não afetou. Aqui a notícia, 10h30. Pedidos iniciais para seguro-desemprego. Estavam esperando 207. E seguro-desemprego é como se a pessoa está desempregada, foi tipo demitida, e aí está pedindo seguro-desemprego. E simplesmente vê abaixo esperado. Isso quer dizer o quê? Fica verde para indicar que é positivo, mas notícias como essa, que é boa aos olhos, é ruim na prática atual. Isso aqui, então, quer dizer que as pessoas têm mais gente empregada. Então, é ruim porque reforça a possibilidade do Fed não reduzir juros em março. E aí, talvez nem reduzir em maio. Agora já começou a discussão de talvez reduzir no segundo semestre. As apostas estão começando a aumentar para maio, para segundo semestre. Então, isso aqui, se juros nos Estados Unidos ainda permanecem em alta, é mais vantajoso você investir lá em renda fixa, lá, treasuries, lá, do que, por exemplo, você deixar seu dinheiro aqui sabendo que o Banco Central daqui está ainda em ritmo de queda de juros. Seu rendimento tende a ser menor. Depois a gente teve esse índice de atividade aqui industrial, Fed de Filadélfia, mas, detalhe, é só no distrito de Filadélfia. Acho que semana passada saiu um de Nova York, mas esse aqui, um estado, pode ser que assim, dá uma interpretação que vai ter outros estados também com ritmo, atividade industrial pior, pode ser, mas eu acho que o mercado não deu muita atenção a isso aqui, por causa que é um distrito só. Mas o foco realmente foi nesse pedidos iniciais para seguro-desemprego, mais uma coisa sendo ruim. Aí o S&P reagiu como na hora? 10h30 aqui, teve um movimento de alta, porque isso aqui tende
a dar essas manipulações, né? Mas voltou, caiu. Mas não foi uma queda, porque não é uma notícia que causa quedas fortes. É uma notícia tranquila. Depois voltou a subir. Dólar fez o quê? 10,5. 10,5 foi aqui, ó, esse movimento dessa barra. Subiu, volatilidade, quis voltar. Porque é bom pro dólar. Os juros ficarem altos lá fora é bom pro dólar, valoriza o dólar. Só que aqui nós tivemos um movimento bem estranho. O índice só caiu hoje. O S&P fechou em alta. Teve um movimento aqui, ó, na parte de quase 15 horas da tarde. Deixa eu ver se tinha alguma coisa 15 horas. Não tinha nada. Discurso, não. Discurso não foi 15h30. Só subiu, fechou em alta. Praticamente os mercados lá fora fecharam em alta. Índice europeu, índice asiático em alta. O dólar estava praticamente em campo estável. E o nosso dólar aqui estava querendo só subir também. Só subir. Mas aí já começou a ter mais motivo interno. As ações estavam disparando em baixa. Começou Vale, Petro, IFNC, a Trindade, tudo caindo. Se as três vão para a mesma direção, é muito difícil do índice performar contra. E acabou caindo. Aí o BS eu mostrei que ela estava vendendo. E aí o que aconteceu? Outra coisa importante. A questão das apostas para a redução de juros. Como que estão? Se reduziu mais de ontem para hoje. Está reduzindo. Está chegando a patamar de meio a meio. Tem gente que acredita que vai reduzir, mas quase 50% está acreditando que vai manter. Isso em março. E as apostas para reduzir em maio estão aumentando. Que é essa parte aqui, ó. Estão aumentando. Mais ainda. E já está começando a ter gente acreditando que vai manter também em maio. Isso aqui vai ser uma decisão, porque pode afetar nosso mercado local. E aí, uma coisa que eu preciso mostrar para vocês é isso aqui, ó. Essa questão que todo mundo estava muito otimista. Que o Fed vai reduzir em março, vai ser muito bom, vai ser índice para cima, dólar para baixo. Todo mundo pensando na mesma direção é um perigo. E talvez seja por isso que fim do ano passado teve movimento de alta, um otimismo muito inesperado, ou planejado também, né? E aí esse ano disparou em queda, principalmente aqui, Ibov. E esse cara aqui, o Marx, né? Ele acredita que o consenso está precificando uma queda de juros mais intensa do que a sinalizada pelo próprio Fed. Tipo assim, o pessoal está precificando que vai cair 5 vezes esse ano. E o Fed já falou que possivelmente vai ser 3. Por que a gente está tão otimista assim? E isso pode resultar em decepção lá na frente. E aí o Fed, então, tem apresentado uma expectativa de 3 reduções nos juros ao longo desse ano. Entretanto, o consenso, então, está esperando 5 cortes. E aí, embora veja a inflação e não duvide de início de cortes em 2024, ele acredita que o mercado talvez tenha se empolgado além da conta. E quando o otimismo, né, incorporado aos preços do mercado, há espaço para decepções. E se houver decepções, teremos perdas. Já está começando aí, ó. Mas uma coisa que eu estava até pesquisando, que foi assim, será que isso aqui está afetando o mercado? E achei esse artigo. A questão do Trump. Já começaram algumas prévias, tá? Umas simulações de voto. E ele está ganhando já em alguns estados. E a eleição dos Estados Unidos afeta o mundo todo, principalmente países emergentes. E não só países emergentes. A gente vai ter a expectativa como que, caso Trump ganhe de novo, como que ele vai ser em relação à China? Porque o último mandato dele ele foi anti-China. E aí, por ser anti-China, a China acaba sendo prejudicada. E ela é uma das maiores importadoras de produtos do Brasil. Então, a gente pode perder com isso. Pode ser uma reação já do efeito Trump quando tiver eleição no segundo semestre. E aí, especialistas então do mercado financeiro apontaram que as eleições americanas podem ter feito peso no mercado. Porque o Trump teve uma vitória esmagadora em um dos distritos, tá? E teria ajudado a criar um sentimento de aversão ao risco, principalmente nos países emergentes. Mas como assim? Por que tem essa visão? Porque os efeitos para o mercado, principalmente os emergentes, são mapeados. A questão que pesa para países emergentes como o Brasil, né, é que Trump, em seu último mandato, teve uma postura anti-China e protecionista no geral. De 2017 a 2021, ele teve uma postura bem anti-China. Queria fortalecer o dólar, o mercado americano.
levar de volta postos de emprego para o país. Isso gerou a chamada guerra comercial. E não é só a China, o México também foi muito atacado por Trump, mais um país emergente. E a perspectiva, então, é que a volta do Trump ao cargo de presidente pode voltar a aumentar o protecionismo norte-americano, o que impactaria a China e, consequentemente, o Brasil. E na terça, essa semana, a Vale, uma das empresas com maior peso do Ibov e muito dependente da China, está caindo aí, caiu 1,30 naquele dia e hoje caiu mais. Então, mais uma questão aqui, que pode ser isso também. Eu acho que está puxando muito esse fato aqui, porque a gente não está acompanhando muito o mercado americano. A moeda lá está se valorizando, o índice está se mantendo, então meio que o foco está sendo bom para os Estados Unidos, mas não está sendo bom para o restante do mundo, sabe? E principalmente para a gente. Outra coisa que eu preciso ressaltar. E o mais interessante disso tudo hoje, mesmo com essa super tendência de baixa, os DIs aqui não fez nada. Praticamente fechou em campo estável. Então a gente não teve a questão dos DIs aqui local, não teve negociadores precificando talvez uma alta, que o Banco Central se mantenha com juros altos só para acompanhar o ritmo dos Estados Unidos. Não teve expectativa nenhuma, zero aqui. E geralmente quando tem super tendência, a gente pode olhar os DIs em direção contrária do índice, forte para um dos lados, e não teve isso hoje. E como que estão as ações no gráfico? Aí, tudo que eu falei de macroeconomia aqui é criar uma justificativa, né? Uma coisa que vários artigos fazem. Tá caindo porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas, graficamente falando, já era possível essa correção. Porque se a gente for ver aqui, vamos olhar Petro. Falei no fim do ano passado. 60 minutos? Não, vamos ver diário. Opa! O diário da Petro, ativei a questão dos splits aqui. Olhar menos médias possíveis. Nem médias eu preciso. A gente teve rompimento da máxima histórica, tá? Então, rompeu a máxima aqui que nós tínhamos em 2023. Rompeu esse topo. Mas olha como que rompeu. Quantas semanas aqui, dias praticamente seguidos de alta? Muitas. Semanal, como que foi esse movimento de alta? Olha isso. 4 semanas em alta. Praticamente foi igual o Ibov, esticado. Já estava esticado aqui atrás, né? Esse movimento de outubro extremamente esticado, vai lá e renova a máxima de novo. Aqui, se a gente for olhar IFR sobrecomprado, esse candle do segundo dia do ano, desse ano, foi um movimento, parece, de exaustão, pegou máxima, formou um PFR e agora só ladeira abaixo. Tá testando a média 20, aqui é o que me socorre a achar que o índice vai ter uma correção, pelo menos pela Petro por enquanto, porque na média 20 pode ser que tenha um repiquezinho de alta, espero que sim, toque hoje aqui então, que bom. Vamos acreditar nessa questão da Petro, analisar como que vai ser amanhã, porque se ela subir, ela vai ajudar. Mas se a Vale e FNC não estiver subindo, ela não consegue carregar o índice sozinha. Então, vamos ter atenção em relação à média 20. Se a média 20 romper, marcar uma retração aqui só para ter noção. Tem mais espaço de queda. Tem mais espaço e pode puxar Ibov de novo para baixo. Vale, o que está acontecendo? Comentei desse topo duplo aqui. Confirmou o topo duplo. Rompeu. Primeiro topo, segundo topo. Aí, se rompeu, tinha movimento para baixo, né? A gente podia esperar. E a gente pode fazer retração dessa pernada do topo duplo. Já está na cara de 61. Mais um motivo aqui e troca de polaridade. Acreditar que vai segurar nessa região e vai ter um repiquezinho. Espero que sim. Médias estão como? A Vale, inclusive, está em região de sobrevenda, tá? Do IFR. Está esticado. Se for ver a média 20, está extremamente longe do preço, então correção a qualquer momento pode acontecer, isso é bom. E projeção desse topo duplo, já cravou o primeiro alvo? Acho que sim, está bem próximo. É região então da retração que eu marquei, então pode ser que chegue lá ainda. E o IFNC, que praticamente é a cópia do Ibov nesses últimos anos, o que aconteceu? O IFNC rompeu máxima também, aqui ó, máxima histórica, igual Ibov. Rompeu como? De forma esticada. A distância da 20. Péssimo. Sobrecomprado.
Chegou próximo de canal de Keltner. Próximo de canal de Keltner, tempo gráfico diário. Isso aqui, a última vez que chegou, pandemia. E respeitou o canal de Keltner. E aí tava chegando bem próximo agora. Mixe. E aqui houve um rompimento com 5 dias, uma semana inteira de alta. E aí o primeiro dia do ano, queda forte. Segundo dia, quedazinha. Terceiro dia, testou a 20. Fez o pullback, era para continuar alta. Continuou bem pouco. Quebrou a média 20. O IFNC não tá legal. Porque a gente não tem a média 20 já dando talvez suporte para o movimento de alta. A Petro tem esse suporte da 20 ainda. Vale tá ancorada para 20, cair junto com ela, com o preço, né? E IFNC também. Inclusive aqui, ó, fez um pullback na 20, candle de continuidade de baixa. Caiu mais então. Infelizmente a gente pode esperar por mais movimentos de queda. Mas aqui no 60 minutos a gente vê que tem um canalzinho. Espero que trave aqui, porque a média de 20 eu consigo ver que ela não tá bem em tendência nos 60 minutos. Por quê? Passou a 20 para baixo, rompeu a 20 para cima. Passou a 20 para baixo, rompeu ela para cima. Passou a 20 para baixo, rompeu ela para cima. Isso aqui é característica de afunilamento, um canal. Então, tem tudo para talvez romper ela para cima. Será que vai ser amanhã? Tá aqui no teste, espero que sim. Aí a Petro suporte na 20 e a FNC trava aqui. Vale talvez segure, porque está esticada, e faça uma correção. Espero que sim, que faça esse movimento. Tendo as três juntas, a gente pode ter a correção no índice. E o índice aqui, nos 60 minutos, fechou em sobrevenda de novo. Então amanhã pode dar de novo setup do IFR na abertura. E está ficando cada vez mais próximo da média, não, do canal de Keltner. Então, setup do IFR. A gente tem aqui uma região de fundo. Opa, tem que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, desativar, na verdade. É importante. Atualizou. Próxima região de trava, né, que a gente tem. Vou marcar, inclusive, aqui no gráfico oficial. É um vácuo, na verdade. Pelo menos olhando sem os splits, o Ctrl+J, Ctrl+K. É esse vácuo aqui que no Ibov não tem e já foi preenchido. Tá? Então, o vácuozinho que nós temos aqui. Dá pra ver aqui, que, ó, se for pelo gráfico dos splits, a gente praticamente está nessa região desse fundo. Nessa região desse fundo aqui, que é uma trava forte. Então, olhando por esse tipo de gráfico, pode ser que trave. Em relação à projeção dessa mini lateralidade que a gente teve aqui, passou do 100%, o 61 está lá embaixo. Desse último pullback na média 20 para baixo, junto com o fundo de ontem, primeiro alvo cravado, está caindo de forma esticada. Vamos ver o diário se está esticado também. O diário passou da média 50, aqui pelo menos no índice futuro, rompeu essa mínima desse candle aqui. Diário está sobrevendido. A última vez que aconteceu isso foi nesses topos aqui. Demorou para querer corrigir, mas corrigiu isso tudo. Está em região de sobrevenda. Aqui, por exemplo, ficou tudo sobrecomprado também. Depois teve uma correçãozinha, mas voltou a subir. Então, tomar cuidado com essa sobrevenda que está aqui no diário. 3 candles já de queda seguido que a gente teve aqui, sendo praticamente uma barrazinha ignorada. Muito esticado. Em relação a VWAP, deixa eu só ver aqui como que está a VWAP mensal do mês. Tá distante, uma característica que eu já vi de VWAP, tá? Quando a VWAP fica longe do preço assim, nos últimos dias antes de finalizar o mês, o preço tende a ficar mais próximo da VWAP. Isso é uma coisa que eu já reparei. Tem umas distâncias, por exemplo, aconteceu isso em dezembro e não voltou perto da VWAP, movimento atípico de dezembro. E aí voltou em janeiro, foi testar a VWAP de dezembro. E agora tá ficando longe da VWAP de janeiro. Vamos ver um dia aqui que fechou longe. Aqui no mês de novembro, a gente teve a proximidade de início do mês, depois fechou afastado. Mês seguinte tentou se aproximar. Foram 2 meses extremamente esticados. O movimento normal aqui de VWAP foi de outubro para trás. Por exemplo, meio de outubro, afastou muito, topo e VWAP longe. Final de outubro, aqui, ficou mais perto da VWAP. Outro mês que a gente teve
Foi aqui. Mês de setembro. Teve uma época que, setembro, cravou um fundo muito longe da VWAP. O que aconteceu nos dias anteriores, nos últimos dias do mês? Se aproximou. Teve um topozinho aqui bem próximo da VWAP. Outro mês aqui. Tivemos agosto. Mesma coisa. Sempre tem um movimento assim que se afasta. Olha esse movimento aqui, teve de queda. Chegando nesse fundo. E aí, se aproximou de novo da VWAP, se afastou, se aproximou de novo e fechou o mês próximo da VWAP, do mês. Aqui, por exemplo, teve julho, último exemplo que eu vou dar, se afastou muito, teve um topo aqui em cima. Os últimos 5 dias praticamente do mês, fechou na VWAP, fechou na VWAP. Vou dar mais um, aqui, mais um caso, junho. A gente teve um afastamento aqui, que não conseguiu voltar muito próximo. Afastou mais ainda, teve esse topo e depois aconteceu o quê? Praticamente dia 29 de junho, penúltimo dia do mês, tocou praticamente a VWAP. Aconteceu isso aqui também em maio. Então, novembro e dezembro, que foi uma época de super tendência, normal de não respeitar muitas coisas. Mas, tomar cuidado, porque tem essa questão da VWAP aqui, estar longe, e nós estamos entrando nos últimos 9 pregões do mês. A gente pode ver uma correção acontecendo aí para se aproximar da VWAP, tá? Eu acho que vai chegar. Notícias, amanhã. O que a gente tem de notícia amanhã? Sextou. Temos algumas notícias importantes em alguns países. No Brasil, IBCBR, o gap já pode precificar. Não tem nada 10h30, então já vai ser um dia bem morno. Tem aqui vendas de casas usadas. Meio-dia não é de movimentar. E praticamente depois o dia morre. Mas outra coisa que eu preciso ressaltar. Amanhã, dia 19, é vencimento de opções. Tende a ser um dia bem doido, tá? Bom, espero que seja um dia doido a favor do movimento de alta. Se for de queda, aí fudeu. Fudeu, sextou mais cedo e volta segunda-feira. Aqui depois, se preparem, porque geralmente nesses últimos dias de janeiro e entrando em fevereiro, a gente tem um padrão de queda. O Ibov ele sofre muito por causa não sei se é um padrão de carnaval, mas sofre muito, muito. Nesses dias antes no carnaval e dias depois, é um mês bem complicado. Recomendo que vocês vejam o vídeo lá do Vlad, que ele mostra a correlação e mostra que tem uma linha descendente, ou seja, queda pro Ibov até meados de fevereiro, os últimos dias de fevereiro. Então a gente pode ter ainda o índice caindo até lá. Então espere pelo pior. Fevereiro, já antecipando para vocês, o que a gente tem aqui? O payroll, né? Claro. Segunda semana não tem nada. E aí começa a terceira semana de fevereiro. Nós temos aqui feriados da B3 segunda e terça. Feriado dos Estados Unidos na quarta. A gente volta praticamente e tem feriado aqui. E aí tem na 16 vencimento de opções. Dia 19, feriado de novo, Estados Unidos. Feriado de novo, Estados Unidos. E depois 29 opções. Vou até conferir por que tem feriado nos Estados Unidos aqui, deixa eu ver. Então, os motivos aqui, então. Feriado nós temos a quarta-feira de cinzas, né? Mas segunda e terça, carnaval. Nossa, a época, vai entrar a época também do Ano Novo Chinês. Eles ficam dias e dias sem funcionar. Nós não vamos ter movimento do mercado chinês aqui. E aí, segunda-feira de 19, tem aniversário de Washington. Pois é, tem aqui e tem... Cadê o outro dia que estava marcado? Não sei porquê. Acho que foi um erro aqui. Não é feriado nos Estados Unidos dia 14, não. É feriado no Brasil. Não tá falando nada dia 14 que tem feriado nos Estados Unidos. Não sei porquê, então não. Enfim, vamos guardar amanhã para ver como que vai ser. E é só isso que eu tinha que ressaltar. Muita coisa hoje.